Semana decisiva para a aplicação da vacina contra a Covid. Sábado é o dia D da gripe também. Aí você vai ver outras informações conosco. Novo presidente do INSS fala sobre o ressarcimento de aposentados e pensionistas. Castigos físicos em crianças podem estar ligados a traumas emocionais. Aumento de número de deputados federais também pode mexer na Alesc. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Uma da tarde, mais 17 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, tempo instável em toda a região. Está meio, às vezes aparece um solzinho, mas está bem nublado, na casa dos 24 graus. E as temperaturas devem cair um pouquinho mais amanhã e voltam a subir na sexta-feira. Haja imunidade. Com isso, no próximo sábado, a Secretaria de Saúde Estadual liberou a vacina contra a gripe para toda a população, fora os grupos. Até sexta é só os grupos. No sábado é o dia D, onde todas as unidades de saúde do Brasil inteiro ficam abertas. Aqui em Santa Catarina, todos os municípios terão a sua vacinação liberada para todas as faixas etárias. Tudo isso porque o aumento de casos, Itajaí foi a última cidade a decretar situação de emergência, Florianópolis já também colocou situação de emergência com aumento dos casos de gripe. O H1N1 está aí para tudo quanto é canto, o pessoal está sofrendo, as UTIs estão superlotadas, então, gente, tem que procurar a vacinação, principalmente para crianças e idosos, que são os que mais sofrem. Eu não estou gripada, eu estou com uma faringite muito forte, que faz parte desse sistema aí todo de gripe, de vírus, disso e daquilo, por isso que minha voz está um pouquinho afetada. Mas estou tratando já. Mas também estarei lá no domingo, no sábado, desculpa, fazendo a vacina para ajudar nessa prevenção. O combate é muito importante e, realmente, os casos, os números estão aumentando e estão sérios em toda Santa Catarina. Olha só, o governo deve apresentar ainda essa semana uma medida provisória que vai ampliar o desconto na conta de luz. O Palácio do Planalto concluiu a análise da medida provisória que prevê a reforma do setor elétrico no Brasil, incluindo a redução da tarifa de luz para cerca de 60 milhões de brasileiros. A expectativa é que o texto seja enviado ao Congresso ainda nesta semana. A matéria prevê que as mudanças comecem a valer em junho. A proposta prevê a ampliação da tarifa social. Em um primeiro momento, cerca de 14 milhões terão gratuidade. Os 46 milhões restantes terão um desconto significativo. As contas serão gratuitas para os consumidores com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritos no CadÚnico e com consumo de até 80 kWh por mês. Para quem superar essa marca, será cobrado o proporcional excedido. Atualmente, apenas indígenas e quilombolas têm a gratuidade, e famílias de baixa renda com cadastro no CadÚnico recebem um desconto que pode chegar até 65% do total da conta. O custo dessa mudança é estimado em 4,5 bilhões por ano. O dinheiro para bancar a ampliação da tarifa social virá da redistribuição dos encargos dentro do próprio setor. Ou seja, a medida prevê o corte de subsídios por fontes de energia mais limpa, como a eólica e a solar. Hoje, o subsídio para essas fontes são custeados por todos os consumidores. Além disso, as contas dos demais consumidores terão um aumento de 1,4%. A medida provisória também prevê a abertura do mercado de energia a partir de 2027, permitindo que os consumidores possam escolher de qual empresa querem comprar a energia.
E olha só, gente, a inadimplência em Santa Catarina registrou queda pelo terceiro mês consecutivo em março. A taxa de famílias com contas atrasadas ficou 21,3% menor, o sexto menor percentual do país. Trata-se de um recuo de 0,4% do percentual frente ao mês anterior. A média nacional para o período foi de 28,6%. Os dados constam na pesquisa do endividamento e da inadimplência do consumidor, divulgada pela FEComércio em parceria com a Confederação Nacional do Comércio. E olha só, o novo presidente do INSS, Gilberto Walter Júnior, disse que o ressarcimento a aposentados e pensionistas vítimas dos descontos indevidos será feito na conta do beneficiário, notícia que a gente já trouxe ontem. Mas os descontos que foram autorizados pelo Tribunal de Contas da União, que facilitou a revalidação das autorizações para os descontos favorecendo as associações. Entenda como vai funcionar. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado aprovou 2 requerimentos que convidam o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, a prestar informações sobre o escândalo dos descontos indevidos dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Um dos requerimentos é de autoria do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Segundo o parlamentar Volney Queiroz, deve esclarecer a conduta diante do escândalo, explicar a ausência de ações quando as fraudes foram reveladas e pontuar as atividades dele no desenrolar da crise quando ainda era o número 2 da Previdência Social. O ministério era chefiado pelo ex-ministro Carlos Lupe até semana passada. O outro requerimento é de autoria do senador Irã Gonçalves, do PP, de Roraima, que pontua que Volney Queiroz deve explicar as políticas que vão ser adotadas pela Previdência Social na nova gestão. Sem citar o escândalo do INSS, o presidente da comissão diz que quer esclarecimentos do ministro sobre práticas que privilegiam a eficácia, a transparência e a responsabilidade fiscal no INSS. O presidente do INSS, Gilberto Walter Júnior, diz que o plano de ressarcimento está em fase final e deve ser entregue até a próxima semana. A estimativa é que cerca de mais de 4 milhões de beneficiários tenham sido atingidos por descontos indevidos, com prejuízo de quase 6,5 bilhões entre os anos de 2019 a 2024. Parte desses descontos foram durante a gestão de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro assinou uma medida provisória que determinava que os descontos nas folhas de pagamento deveriam ser revalidados todos os anos. O prazo, no entanto, foi adiado 2 vezes depois de lobby de associações que se beneficiaram com os descontos. A obrigação de revalidação foi extinta em 2022. O ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, incluiu por conta própria e a revelia da área técnica da Corte um dispositivo em acordão de 2024 que facilitou a revalidação de autorizações para descontos associativos em aposentadorias e pensões mesmo para entidades investigadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. A norma aprovada em junho daquele ano permitiu substituir formas mais seguras de verificação da vontade do beneficiário, como biometria e assinatura eletrônica, por documentos enviados diretamente pelas associações como termos de filiação e de autorização junto à cópia de identidade. O mecanismo abriu brecha para a manutenção de autorizações possivelmente falsas e forjadas. Os descontos associativos estão previstos na legislação desde 1991, mas cresceram após flexibilizações aprovadas pelo Congresso. A medida provisória de 2019 havia previsto revalidação anual das autorizações, mas alterações feitas durante a tramitação aumentaram o prazo para 3 anos. As investigações apontam que entidades sindicais cadastravam beneficiários sem autorização para descontar mensalidades, com envolvimento de servidores que recebiam propina para liberar os dados. O presidente do INSS diz que o governo irá cobrar o ressarcimento das empresas envolvidas nos descontos indevidos,
mas acrescentou que caso os recursos sejam insuficientes ou estejam disponíveis, a administração pública poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento. Gilberto Wauler, presidente do INSS, vem sofrendo cobranças e agilidade para fazer o pagamento que ainda não começou. A seguir, aumento no número de deputados vai mexer com as cadeiras na Alesc. Uma da tarde, 30 minutos. Punir fisicamente crianças ocasiona resultados negativos, incluindo problemas de saúde, menor desempenho na escola e prejuízo no desenvolvimento socioemocional. As conclusões foram publicadas em um artigo da revista científica sobre comportamento humano. Em 2006, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu a proibição do castigo corporal, atos de força física para aplicar dor, como palmadas, sacudidelas e palmadas em crianças. Até o momento, 65 países em todo o mundo instituíram proibições totais ou parciais da prática. Todos os dias, uma média de 196 casos de violência física contra criança e adolescentes de 0 a 19 anos de idade são notificadas nas unidades de saúde do Brasil ao longo de 2023. Além disso, cerca de 80% das agressões contra crianças de até 14 anos acontece dentro de suas próprias casas. Um grupo de pesquisadores analisou 195 estudos relacionados a castigos corporais publicados entre 2002 e 2024. Foram cobertos 92 países de baixa e média renda e 19 resultados relativos a relacionamentos entre pais e filhos, saúde mental e física, comportamento violento, atitudes em relação à violência, uso de substâncias, função cognitiva, habilidades socioemocionais, sono, habilidades motoras e probabilidade de ser um trabalhador infantil. Eles descobriram que o castigo físico estava associado às consequências negativas em 16 dos 19 resultados como piores relacionamentos entre pais e filhos, ser vítima de violência, cometer violência, aprovar violência, problemas de saúde física, problemas de saúde mental, entre outros. O autor principal, Jorge Quartas, professor assistente de Psicologia Aplicada na Escola de Cultura, Educação e Desenvolvimento Humano, Standard, da Universidade de Nova York, declarou que alguns acadêmicos sugeriram que o castigo físico pode ter efeitos diferentes em países onde é mais prevalente ou socialmente normativo. Uma perspectiva conhecida como hipótese da normativa cultural, mas a falta de dados de países de baixa e média renda prejudicou o entendimento do equilíbrio entre os danos universais e específicos do contexto do castigo físico durante a infância. A consistência e a força dessas descobertas sugere que o castigo físico é universalmente prejudicial a crianças e adolescentes. Segundo Quartas, no futuro, mais pesquisas serão necessárias para identificar estratégias eficazes para prevenir o castigo físico em escala global, para garantir que as crianças sejam protegidas de todas as formas de violência para apoiar o desenvolvimento saudável de todas elas. E olha só, gente, com a chegada da temporada de pesca, o município do Balneário Rincão inicia um novo período de movimentação na orla, para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos pescadores e visitantes. O prefeito Luiz Laurindo assinou um decreto que regulamenta o trânsito na faixa de areia entre os meses de maio e também o dia 2 de agosto, então só nesse período. A medida permite a circulação de automóveis de pescadores, não é para passear na orla da praia, não, durante o período da pesca tradicionalmente movimentado na região. No entanto, o tráfego de veículos de pedestre nas dunas segue proibido, como
forma de preservação do ecossistema local. Além disso, o decreto autoriza a circulação no estacionamento de veículos com reboque destinado ao transporte de jet skis, caiaques e outras embarcações similares. Essas atividades devem ocorrer exclusivamente no local designado para a prática de esportes náuticos, situados na rodovia Antônio Pedro Cândido, no acesso sul do município. Portanto, não é para ficar brincando de carro lá na orla da praia, não. Tá liberado, não. É só para os pescadores, para quem está trabalhando, cuidar do ecossistema e também da vida, porque aí tem uns engraçadinhos que acham que a pista de corrida coloca os outros em risco. Então, tá proibido, não tem que entrar carro na orla do Rincão, não. E olha só, em uma votação disputada, o projeto que aumenta o número de deputados federais foi aprovado na Câmara. Com isso, um dos estados que mais terá aumento no número de participantes em Brasília será Santa Catarina. O texto agora segue para aprovação no Senado. O projeto de lei complementar, a PL, aprovado na noite desta terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados, aumenta de 513 para 531 o número de vagas na casa, em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas que perderiam representantes segundo o censo de 2022. A mudança será a partir da legislatura de 2027. O texto a ser enviado ao Senado é um substitutivo do relator deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, para o projeto de lei complementar 177/23 da deputada Dânia Cunha, do União do Rio de Janeiro. Pelo modelo aprovado, nenhum estado vai perder deputados e 9 ganharão entre 1 e 4 cadeiras. O maior beneficiado é Santa Catarina e também o Pará, com mais 4 deputados cada. Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte, mais 2 deputados cada. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná, mais 1 deputado cada. Com o projeto aprovado na Câmara Federal, o Estado ganharia mais 4 deputados federais e, consequentemente, teria mais 4 deputados estaduais. O cálculo está previsto no artigo 35 da Constituição de Santa Catarina e pode elevar o número de parlamentares estaduais de 40 para 44. Dos deputados federais catarinenses, 13 votaram contra o parecer que propõe ampliar o número dos deputados para 531. Foram 2 votos a favor, de Ana Paula Lima, do PT, e Fábio Choquete, do União Brasil, sendo que a deputada Júlia Zanata, do PL, estava ausente, ainda em licença maternidade. A conta veio para o nosso bolso. Nem vamos comentar. Olha só, o café na praça, com café na praça, com dança no coreto, com som na caixa e cuidados com a saúde. É assim que vai ser o clima desse sábado em Cocal do Sul. A cidade vai receber mais uma edição do Sábado Especial, agora em homenagem ao Dia das Mães. A programação será voltada para toda a família e o comércio vai ficar aberto das 8 da manhã às 5 da tarde. Das 9 da manhã até 1 da tarde, nas praças Cônego João Dominoni e a Coberta Maria Tereza Burgo-Panhã recebem aí a programação de cultura e diversas ações de bem-estar também em serviços de saúde. Então, toda a comunidade está convocada ou convidada para ir a Cocal do Sul participar desse grande evento. As 2 últimas edições foram um sucesso e essa deve ser também com o comércio aberto até às 5 da tarde, assim como em toda a região. A seguir, Casa Guido promove pedágio e ações no mês de maio. Uma da tarde, 43 minutos. Hoje nós vamos falar aqui nos nossos estúdios sobre a Casa Guido. A gente sempre fala aqui, traz a pauta, traz a conscientização para a ajuda e também do movimento que a Casa Guido faz, até porque, né, é a única instituição de toda a nossa região sul que trabalha na prevenção, no combate e também no auxílio a crianças e às famílias que estão passando pelo momento do câncer. E sobre isso, a advogada da instituição, da Casa Guido, a Ana Paula Guimarães, está aqui conosco. Obrigado pela presença, Ana. E nesse final de semana é o tradicional pedágio da Guido. Eu falo tradicional porque a data que antecede o Dia das Mães é da Guido. Todos os anos isso que acontece. E vocês estão preparando uma ação legal, bonita, né? Sempre visando, claro, a arrecadação, mas
Esse ano tem Pix, tem tudo para ninguém ficar de fora, né? Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada também pela oportunidade. Uma boa tarde para você, Michele. Então, tradicionalmente, no sábado que antecede o Dia das Mães, a Casa Guido realiza esse pedágio. Então, a gente busca, com esse pedágio, angariar fundos para garantir o tratamento, a continuidade do tratamento dessas crianças e adolescentes que a gente atende. Uhum. Então, como você falou, né? A gente vai conseguir disponibilizar o Pix, porque às vezes, assim, hoje tá muito difícil o pessoal conseguir ter dinheiro, em cédula, espécie, né? moedinha, Então, a gente disponibiliza no momento da abordagem dos carros o folder com o QR Code e a chave Pix, para quem não conseguir fazer a doação na hora, chega em casa, faz com mais calma. Então, para facilitar mesmo. O pessoal, assim, quem não sabe, né, como tu é advogada, essas questões que envolvem as crianças com câncer, elas vão além do tratamento hospitalar, porque alguns tipos você consegue na primeira atenção dar ali a medicação certa, a químio, a rádio, enfim, mas tem outros que exigem medicações caríssimas, absurdamente caras, de milhões de reais, uma dose. E talvez as pessoas não tenham essa consciência desse importante trabalho que vocês fazem, né, Ana Paula? Isso, exatamente. A gente, claro, hoje o SUS disponibiliza boa parte das medicações que são necessárias para o tratamento, porém, alguns casos a gente precisa judicializar. Então, nesse momento, eu entro em ação lá na Casa Guido. Então, eu entro com processo para tentar compelir o Estado a fornecer a medicação que essa criança, esse adolescente, enfim, necessita. Como tu falou, tem muitas medicações caríssimas, né? Algumas delas, inclusive, elas estão relacionadas, estão no rol do SUS, porém, mesmo assim, acabam não disponibilizando, nós precisamos entrar com processo. Então, são várias etapas, assim, para que o tratamento seja concluído. E, às vezes, realmente a gente precisa da intervenção do judiciário para isso. E, às vezes, se tem aquele dinheirinho guardado ali no fundo, que vocês têm um fundo para medicação, pode agilizar esse processo até vir a ordem judicial. Enfim, a criança não fica sem a assistência. Por isso que é importante as doações, né, Ana? Isso mesmo. A gente costuma entrar com um processo e, enquanto não sai a liminar, a gente não consegue disponibilizar através do judiciário a medicação necessária e, se a gente conseguir financeiramente arcar com essa medicação, a gente vai fornecendo até o Estado, enfim, cumprir com a sua obrigação. Que aí ou eles ressarcem o que já foi usado? Não ressarcem. Infelizmente, não tem como ressarcir o que já foi usado. Então, a Casa Guido entra em ação ali para dar o suporte necessário para iniciar imediato. Já, né? Porque o câncer, ele não pode esperar. Ainda mais em criança, que a gente sabe, né? Eles têm um processo evolutivo, estão em processo de crescimento, as células estão a milhão, então um dia para eles é 10, né? Exatamente. Então, por isso que, além das medicações, a gente custeia consultas e exames que deveriam também ser disponibilizadas pelo SUS, mas, como a gente sabe, tem fila de espera, então a gente acaba disponibilizando isso para que o tratamento seja o mais rápido possível. Hoje são 69 crianças assistidas. 65. 65 crianças assistidas. E quando a gente fala nessa assistência, é a família, porque geralmente ou o pai ou a mãe, geralmente a mãe, né? Mas, em alguns casos, o pai deixa de trabalhar, tem outros filhos, mora de aluguel, tem tudo. É uma vida. É uma vida que para cuidar de uma criança, para ela sobreviver. Não é um cuidado de uma gripe, de coisa que vai passar em 15 dias. É a sobrevivência, é a vida do filho, né? Isso. A gente costuma dizer que quando a criança recebe o diagnóstico de câncer, a família inteira adoece junto. Não adoece com doenças, né? Mas emocionalmente, né? Emocionalmente, não tem como não ficar abalado. Sim. Então, pai, mãe, muitos irmãos acabam sofrendo com esse... É uma reviravolta, no caso, né? Que a atenção fica só para um, o outro acha que não está Isso. recebendo mais amor do pai e da mãe. São crianças, né? Às vezes o entendimento não chega na casa também, né? E a gente, então, tenta dar esse suporte para a família toda, né? A nossa equipe multidisciplinar é composta por nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, psicóloga. Então, tudo que a família, nesse momento, precisa para ter esse suporte, a gente tenta, de uma forma ou outra, abraçar. E a casa precisa desses valores, né? Precisa de movimentação. Quem puder doar, a casa está aberta. Tem o carnê solidário também, que são
são dispositivos que vocês legalmente assumem para fazer, para terem essas doações, né? A casa é totalmente regularizada, é tudo certinho, né? Hoje a Casa Guido, ela funciona única e exclusivamente a partir de doações, seja de pessoa física ou pessoa jurídica. O carnê solidário é uma das muitas formas que a gente tem de doação. Então, a pessoa que tem interesse em contribuir mensalmente com a nossa instituição, pode entrar em contato através do nosso site ou no nosso Instagram. A gente tem como é que se fala? Tem um QR Code ali. Aquela bolinha ali. Um destaque no Instagram. Isso, o destaque com o Doe Aqui. Então, ali a gente vai ter um formulário, preencha com os teus dados pessoais, nome, CPF, endereço. Se quer receber o carnê via WhatsApp ou presencial, o motoboy leva na casa, o valor que quer doar e a quantidade de meses que pretende fazer a doação. Então, assim, todo o suporte que a gente oferece na questão financeira, né, na disponibilização de tratamentos, enfim, eles são custeados exclusivamente através dessas doações, né? Os demais... por exemplo, pagamento de funcionários, tudo isso é via projeto. Daí a gente consegue inscrever projetos no Fundo da Infância e Adolescência, no Fundo Municipal de Assistência Social, que acabam conseguindo, então, suprir a parte da folha de pagamento. Mas o destino das doações são para o tratamento mesmo. E lembrando, né, que a gente está em época de imposto de renda, consulte seu contador se você tiver dúvida de como fazer, ou então o Google mesmo, né, tem ali como destinar aquela parte do imposto de renda que você paga, que vai lá para Brasília e fica lá perdido, que você nunca mais vê. Então, tem como destinar para as instituições locais, e a Casa Guido é uma delas, É uma delas, exatamente. Então, através do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, o contribuinte consegue destinar até 3% do imposto devido ou a restituir também. Isso. Paga uma DARFzinha ali naquele valor e quando for restituir, então vai receber esse valor corrigido. Então, é uma forma também importante de fazer doação, né? Só voltando no pedágio, vocês também precisam de voluntários, né? Quem pode se voluntariar, tem a questão das horas, né? Para os estudantes também é importante, né? Bem lembrado. Então, a gente conta sempre com os acadêmicos das universidades aqui de Criciúma, né, da Unesc, da SATIC e da Exucre, e a gente disponibiliza um certificado de 20 horas. Então, o estudante vai lá, cumpre 3 horinhas, que é das 9 ao meio-dia, nosso pedágio, né? E recebe um certificado de 20 horas. Então para assim, eles é uma benção, né? O pessoal que está fazendo aí universidade gratuita, que tem que pagar a hora para o governo do estado, é uma opção também, exatamente. Né? Também entra dentro, o pedágio também entra. E facilita, ajudar, né? Porque é no final de semana, é no sábado. Então, a gente sabe que muitos trabalham durante a semana, então fica difícil cumprir essas horas. Então, por isso que a gente acaba contando com esse auxílio dos universitários e disponibiliza esse certificado justamente para incentivar. Então, tá certo. Ana, só para a gente encerrar. Então, o pedágio é nesse sábado, em diversos pontos da área central de Criciúma. Só para a pessoa entender, gente, o pessoal vai estar identificado com camisa da Guido, tá? Pelo amor de Deus, não vai me cair em golpe. Nós vamos estar espalhados em 5 pontos aqui de Criciúma. A gente vai estar aqui na Praça da Chaminé, na Próspera. Na rua Hercílio Luz, que é aquela do Angeloninho. No posto Barp, lá do Pinheirinho. Na Álvaro Catão e na Joaquim Nabuco. Pontos São bem estratégicos. Bem estratégicos, exatamente. Vai sair para comprar presente da mãe, já leva a moedinha, ou então nem tem desculpa, é só apertar a câmera ali que rapidinho, daqui a pouco no próximo pedágio vai ter até Wi-Fi para vocês, para ninguém ter desculpa de não doar, né? Então, né, o município poderia disponibilizar, né? Só na praça que tem ali na região, eu acho que tinha, agora nem sei mais se funciona, boa pauta, depois eu vou perguntar se o Wi-Fi da praça está funcionando. Ana, então, só deixa o telefone de contato da Guido, caso alguém queira entrar em contato ainda pelo telefone, a gente já deu as redes sociais, Casa Guido, né? @Casa Guido, e o nosso site é www.guido.org.br. Guido, isso. E o nosso telefone para contato é o 3045-6211. Então, qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato, ligar nesse telefone, que sempre vai ter alguém para responder. E vocês podem fazer ações aí nas comunidades, nas empresas, que eles aceitam, tá? Empresas, têxteis, lojas, a coleção encalhou, leva lá, que a gente dá um jeito de vender lá também. É verdade, a gente faz um bazar, a gente faz live vendendo, volta e meia a gente tá fazendo inventando alguma coisa para angariar fundos. Então, tá certo.
Ana. Obrigada e bom interagem para vocês. Obrigada, Michele. Gente, essa foi mais uma edição do nosso Jornal do Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias ficam disponíveis nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Continue na nossa programação, lembrando que a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Até amanhã. Tchau!